Saudações, eu sou Giovana Silva Ferreira, cursante do segundo ano em Técnico e Meio Ambiente do Instituto Federal de Minas Gerais, campus Governador Valadares, e vim explanar a respeito do resumo acadêmico da análise dos municípios mineiros com relação à situação de seus lixões para a aula de prática profissional da professora Ana Jéssica. E, devido à atual situação pandêmica, podemos considerar os imprevistos. Então, inicialmente, falarei sobre a introdução, sequência do desenvolvimento, classificando as fases de mudanças nos lixões e seus resíduos sólidos, a respeito das referidas fases individualmente, e a metodologia aplicada, e em seguida a sua fragmentação. Na introdução, iremos dizer a respeito de como funcionou, qual foram os resultados obtidos, sucintamente, e o relatório, em geral, irá abordar a respeito do desenvolvimento usado na análise dos dados das regiões estudadas mais a fundo, e esses dados, posteriormente, poderão ser usados para futuros estudos desenvolvidos sobre os mesmos a respeito da situação dos lixões nesses municípios mineiros, que irá categorizá-los em níveis de situação e risco, e permitir assim uma facilidade na tomada de decisões a respeito dessas e sua recuperação em caso de situações mais críticas. Os estudos também, eles concentram-se na análise dessas áreas mais propícias à instalação de aterros sanitários, para a disposição desses resíduos sólidos urbanos, ou RSU, e abre essa perspectiva para a discussão da temática da recuperação dessas áreas degradadas. Sendo que existem várias técnicas utilizadas para a contribuição da questão de recuperação, e entre elas a prestar o geoprocessamento, que aplica os dados usados, a Meta Minas Sem Lixões, que busca erradicar até o ano de 2011, na época em que foi produzida o resumo acadêmico, busca erradicar 70% dos locais de disposição inadequada de RSU. E também podemos dizer que desde 2001 esse processo de erradicação já existe a identificação de todos os ambientes, tudo que foi utilizado para fazer esse desenvolvimento, e levando em consideração os tipos de resíduos existentes, e exigindo medidas da recuperação das lixões. A respeito do desenvolvimento, foi o que acabou de ser dito, que se trata de um estudo sobre esses lixões, usando características próprias deles, de seus resíduos presentes, levando em consideração dos resíduos suas fases, sendo ela sólida, se tratando de características sólidas, a sua fase líquida, o chamado chorume, que pode descer pelo solo até chegar em lençóis freáticos ou cursos d'água, que prejudicaria tanto o meio ambiente como sociedades que usam esses cursos de água, ou poços, o que seja, e a fase gasosa, que também esse gás proveniente dos lixões pode ser tanto inflamável como também prejudicial à saúde e até mesmo à atmosfera. Então também temos o tratamento e alteração de composição. Isso se refere aos lixões, dependendo dos seus componentes, e que diz respeito à origem desses resíduos, a sua periculosidade, natureza física e etc. Que também diz respeito, né, sua origem, no caso, se é de matriz doméstica, que em sua maioria se trata de resíduos orgânicos, o que compõe mais de 50% dos lixões, sendo que seu envio adequado não seriam estes, seriam empresas ou até mesmo pessoas que fazem reaproveitamento desses para adubo em geral. Quanto à sua periculosidade, que diz respeito ao quão perigoso é aquela disposição, sendo que pode ser os mais encontrados em quesitos de saúde, que são provenientes de hospitais, de clínicas médicas e etc., ou civis, que são de construções, então que encontramos peças de ferro, de metal, restos de concreto, etc. E além disso, podemos citar que os resíduos vêm sofrendo alterações conforme o tempo passa, pois o consumo vem mudando e vem apresentando cada vez mais plástico, cada vez mais embalagens, e além disso, o consumo social influencia diretamente, sendo que os resíduos domésticos representam uma grande parte destes. Diz respeito à metodologia, além da aplicação de caracterização dos lixões e seus componentes, como já citado anteriormente, também usou-se a ferramenta multicriterial para avaliá-los, conforme os municípios que possuíam ou não seus próprios lixões, conforme a classificação espacial geográfica, sendo que, como diz respeito a um estudo baseado sobre os municípios de Minas Gerais, grande parte do terreno são de áreas montanhosas, então diz respeito à declividade dos lixões presentes, o que pode causar o escoamento do chorume, da sua fase líquida, como já dito anteriormente, os danos causados por esse e sua aproximação com as áreas
urbanas, com as concentrações urbanas, que podem trazer mais facilmente doenças a essas. Então, como disse, os multicritérios utilizados, como a distância dos lixões em relação aos seus centros populacionais, em que essa proximidade pode atrair mais vetores para perto da sociedade e assim atrair mais doenças. Os lixões desativados, que são aqueles municípios que possuem a área, mas ou não foi liberada, ou anteriormente foi desativado e pessoas por si mesmas jogam seus resíduos lá e etc. E a declividade dos lixões, como citado anteriormente, que pode causar esse escoamento para lençóis freáticos, para as águas, para os poços e sequências. Então, como os resultados obtidos no multicritério, nós podemos perceber que 30% em relação à declividade dos municípios estudados está inferior ou chega a 30%, o que não é tão ruim assim, mas ainda há essa declividade. Em contrapartida, já temos esses também quase 30% de declividade superior, ou seja, não seria algo adequado, pois seria uma declividade muito grande, por assim dizer, para o chorume descer e se misturar com a água. E também temos que, em relação aos municípios que possuem seus próprios lixões, que podemos ver que até relativamente um número tem, não chega a ser metade dos estudados, chega, mas no geral não. Também temos em relação à sua proximidade com os municípios, que podemos ver também que entre os estudados um bom número se encontra a distância correta, que é mais de 500 metros de distância de centros populacionais, porém, para a periculosidade que isso representa, possuímos alguns muito próximos, alguns que são dentro dos próprios centros. E então, chegando à conclusão, nós percebemos que, em sua maioria, que eram os municípios tratados em cinza, estão em condições, estão dentro dos padrões, apesar de ter algumas necessidades a se mudar. Porém, alguns ainda precisam de uma interferência maior, apesar de ser a minoria. Eles precisam dessa interferência. E, além disso, o estudo referente ele pode ser usado posteriormente como análise para dados e para futuras tomadas de decisões a respeito dos lixões nessas áreas, nesses municípios de Minas Gerais.